Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre minha escolha pelo curso de Letras, assim como também de algumas experiências que o curso me rendeu. Estes dois temas que foram sugeridos por inscritos já há algum tempo aqui no canal e eu decidi atender aos dois pedidos num vídeo só. Eu acho que combina falar um pouco sobre as duas coisas num único vídeo, né? Já é um grande norte aí para quem estiver em dúvida, para quem está pensando em seguir o curso, a área de letras e ainda está com alguma dúvida. E desde já fica aí o convite para que você deixe sua sugestão na medida do possível. Eu estou atendendo a todas, né? Algumas estão demorando um pouco mais porque quanto mais o canal cresce, mais sugestões chegam e aí realmente requer um certo tempo, tá? Mas pode deixar aí que em algum momento eu vou atender o seu pedido. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, com relação à primeira sugestão sobre a minha escolha pela área de letras, isso se deu aos poucos, tá? Isso foi se construindo durante um tempo na minha mente. Na verdade, eu sempre gostei da área de humanas, isso foi algo que despertou-se em mim cedo. Depois de um certo tempo, eu fui me descobrindo também com uma vocação para o magistério. Quando algum colega vinha tirar alguma dúvida e eu ia explicar, e surgia aquele comentário, você explica muito bem e tal. Você tem vocação para professor, isso já no ensino médio já foi surgindo esse tipo de comentário. E eu fui me dando conta que realmente tinha essa vocação. Até que um dia a diretora da nossa escola resolveu criar um curso de informática para os alunos do ensino fundamental e quem já tinha conhecimento em computação, os alunos mesmo da escola, deveriam dar esse curso. E aí eu tinha feito um curso de informática, minha mãe tinha se esforçado para garantir esse curso para mim, um tempo antes, e eu fui. E foi dando aula de informática que eu descobri que eu queria trabalhar como professor, né? Eu dando aula ali para os alunos menores do fundamental, e descobri que eu gostava disso aí, que eu me imaginava trabalhando com aquilo. Então, quando eu estava ali mais ou menos no fim do segundo ano do ensino médio, eu já tinha estabelecido que eu faria uma licenciatura, provavelmente em letras, história, geografia ou filosofia. E aí essa dúvida ficou mais restrita, mas ainda permanecia. Qual área seguir? Eu era apaixonado por história, sabia que tinha uma inclinação também por algumas coisas da filosofia, e aí fui com essa dúvida para o terceiro ano, né? No terceiro ano eu já fui tirando filosofia, porque eu pensava já em área de trabalho, mercado, e eu fui descobrindo que filosofia não era tão rica em oportunidades, lógico, uma área belíssima, mas que não era tão rica em oportunidades, pelo menos na minha região, como os outros. Então ficou mais aquela coisa entre letras, geografia e história. Isso foi até o dia de fazer a inscrição no vestibular, né? Eu sabia que qualquer uma das áreas que eu seguisse me traria realização, então eu fui deixando e de última hora eu acabei marcando ali, na hora de fazer a inscrição, marquei letras. E principalmente por causa da literatura, né? A gramática me despertava sim um certo encanto, mas nada comparado à literatura. Então foi isso que mais pesou. E assim eu entrei no curso de letras, né? Sabendo de minha vocação pelo magistério já e que eu gostava de humanidades. E aí, a partir disso, vem aí um comentário que eu vou fazer a respeito dessa escolha, porque o próprio rapaz que deixou a pergunta sobre minha escolha pela área de letras, ele também tocou no ponto de que tinha dúvida e não sabia como escolher, e outra moça também deixou aí um comentário sobre essa dificuldade de escolher, e eu acho que esse vídeo também tem um pouco do propósito de ajudar nessa escolha. É lógico, gente, que isso é muito pessoal, tá? Mas eu diria que a primeira coisa que você tem que estabelecer é as áreas pelas quais você tem mais afinidade. Por exemplo, eu nunca tive afinidade com o cálculo.
Eu não imaginava, não me imaginava jamais trabalhando numa área em que houvesse cálculo, em que eu tivesse que estar envolvido em equações e coisas do tipo diariamente. Então eu já de pronto retirei ali as áreas de engenharia, já retirei a área de computação, já retirei, mesmo sabendo da minha vocação pelo magistério, já retirei a matemática, enfim. Você tem que ter uma certa noção a respeito disso, porque isso vai ser fundamental para você encontrar a sua área de realização. Depois que você estabeleceu se é área de exatas, área de humanas, área de saúde também, você começa a se perguntar sobre formas de atuação. Por exemplo, minha mãe tinha um interesse muito grande que eu fizesse para direito, né? Mas eu nunca me imaginei trabalhando na área de direito, né? Eu acho muito bacana o direito enquanto estudo. As teorias todas envolvidas, a teoria geral do Estado, aquela parte toda teórica de direitos, constitucionalidade, tudo aquilo eu acho muito bom, muito atrativo. Eu gostava de estudar para alguns concursos do magistério, vocês vão ver que caem determinados pontos de direito constitucional, direito administrativo. Então eu entrei em contato com essas áreas, estudei durante muito tempo direito constitucional, direito administrativo, aí fui me interessando por outras áreas, estudei previdenciário e tal. Mas eu sabia, ainda na época do ensino médio, que o direito para mim ele seria uma realização apenas enquanto estudante. Mas quando eu fosse para o mercado de trabalho, eu não me realizaria naquilo ali, eu não encontraria sentido, não me sentiria feliz trabalhando na área de direito. Então, eu já anulei isso aí desde cedo, né? Então, veja, essas observações que você faz, tente se imaginar naquela profissão. Tente, e aí você tem que retirar todo o glamour de determinadas profissões, tá? Você tem que se imaginar no dia a dia mesmo, porque é o dia a dia que vai contar. Se você vai sair disposto, se você vai sair de casa motivado, empolgado para o seu dia de trabalho, ou se você vai sair totalmente desmotivado, cabisbaixo e tudo mais. Isso tudo é fundamental, tá? E o nosso inscrito, ele até deixou lá aquela questão, às vezes a sociedade, a família pesa muito nessa questão. E nós sabemos, né, que existe todo um glamour colocado em torno de determinados cursos, em torno de determinadas áreas. A família muitas vezes pressiona, eu já vi isso acontecer muito, né? Recentemente, inclusive, eu vi acontecer, não com familiares, mas com conhecidos, o jovem que foi direcionado a entrar numa área que não queria pelo glamour da área, né? E porque a família queria. E você fica pensando, né, como que vai ser aquela trajetória, né? Porque a sua família, seu pai, sua mãe, eles querem ver você chegar em casa com jaleco, né? Eles querem ver você chegar em casa com a toga, dizer para os amigos, olha, meu filho é médico, meu filho é advogado, meu filho é juiz, meu filho é engenheiro, meu filho é psicólogo. Mas quem vai sair para o dia a dia do trabalho é você, né? Quem vai se realizar ou não dentro daquela profissão é você. Eu tive, na minha graduação em letras, na UFCG, uma colega que ela era formada em odontologia e ela entrou em odontologia por influência dos familiares, né? E ela não tinha se realizado totalmente naquela área. Ela já tinha carreira, já atuava, mas ela não tinha se realizado e ela se deu o direito de cursar algo por prazer, pela sua própria vocação. E ela fez letras na minha época, porque não teve essa oportunidade, cedeu a pressões da família quando era adolescente. E aí é sempre um perigo, né, gente? Porque a chance que você tem de se frustrar, de ser um profissional não realizado, ela é imensa. É claro que seus familiares, eu até entendo, têm um certo interesse. É gratificante quando a gente vê o nosso filho seguindo determinada área que a gente quer. Eu mesmo gostaria de ver meus filhos seguindo o magistério, né, a área de letras, se formando em letras, e não apenas se formando, claro, mas com uma trajetória de pesquisa, com um preparo para ser um bom profissional. Eu adoraria isso. No meu caso, eu não quero ver meus filhos como médico ou como advogado, não, eu quero ver na minha área. Mas eu querer é uma coisa, meu filho
seguir isso é outra. E aí nós temos que dar essa liberdade. E se tem aí algum pai, alguma mãe assistindo esse vídeo, é muito importante que você tenha essa responsabilidade, que você oriente seu filho, que você, claro, converse, talvez sugira, apresente as profissões, mas que você não imponha, porque a chance de você frustrar seu filho e formar um profissional frustrado, insatisfeito, daquele tipo que protela determinados trabalhos, daquele tipo que deixa os pacientes esperando numa fila de hospital, né? Tudo isso aí que a gente sabe muito bem, a chance de você formar um profissional desse tipo é grande. Falando tanto para pais quanto para candidatos a cursos superiores, desde que a vocação fale mais alto. A minha vocação falou mais alto desde o princípio, e por isso que eu, obviamente, sou hoje em dia um profissional realizado, porque eu trabalho com aquilo que eu gosto, né? Não é apenas um trabalho, nunca foi. É um lazer. Pesquisar, estar aqui lendo livros da área, sempre é para mim uma forma de lazer também. Estar com meus alunos é um complemento. Lógico, eu faço isso pela questão financeira também. Sempre busquei me estabelecer e ascender na minha vida por meio do meu trabalho, e consegui já, né? Não sou hipócrita de dizer aqui que trabalho por amor, né? Não trabalho por amor, trabalho por dinheiro também, e gosto de receber o meu salário no fim do mês. Mas se eu estivesse hoje numa profissão que talvez até remunerasse melhor, eu não estaria com certeza com a mesma felicidade. E às vezes existe sim um certo mito de remuneração em torno de determinadas profissões, tá? Por exemplo, eu conheço editais de concurso público aí, os meus mesmo que eu fiz, e nos quais eu fui aprovado. Um profissional da área de saúde, ele começava ganhando muito menos do que um profissional da área de educação. Na época, o salário quando eu fiz o meu primeiro concurso público, o salário de um profissional da área de educação era mais ou menos 1.800, isso na época, né? Para o iniciante, né? Você entrava, começava recebendo isso, e o profissional da saúde era 1.200. E nesse tempo, o magistério aumentou a remuneração consideravelmente, e o profissional da saúde, a gente ainda vê lá o sindicato se mobilizando para melhorar a remuneração. Então, muitas vezes existe um certo mito, depende de muitas coisas, depende de você também ter uma família com tradição naquela área, você trabalhar no consultório do seu pai, você começar no escritório de advocacia do seu pai, que já tem um nome, já tem uma carreira consolidada, aquela questão do sobrenome, né? Isso aí vai influenciar muito, e às vezes você, quando não tem isso aí, você vai começar do zero, você tem que suar muito para começar a ganhar bem. Então muitas vezes é mito, tá? Essa questão de salário, que você já vai começar enricando, não é bem assim, tá? É necessário que você tenha a noção de que em toda a área, a menos que você tenha todo um contexto extremamente favorável, mas que em toda a área, para você crescer, você vai ter que se esforçar, né? Na nossa área não é diferente. Na nossa área pode até ser mais um pouco difícil em determinados casos, mas não é impossível, tá? Eu sou um exemplo de que consegui sair de uma situação familiar, não diria paupérrima, mas humilde, e consegui hoje proporcionar para minha família, para os meus filhos, uma situação bem melhor do que aquela que meus pais conseguiam proporcionar para mim. Isso com base nos meus estudos e com base na minha profissão na área do magistério em letras. Bom, com relação às experiências que o curso de letras proporciona, eu tive muitas experiências ricas, tá? Ao longo da graduação, com certeza ao longo do mestrado também, tudo foi muito rico, tudo foi muito intenso, né? Eu desde cedo me envolvi no mundo acadêmico, então eu participava de congressos já nos primeiros 6 meses de curso. Eu já estava apresentando trabalho num congresso que teve na UFCG, que foi a minha universidade. Então, me envolvi muito cedo com a apresentação de trabalho, participação, minicurso. Tudo isso foram experiências muito ricas, né? Me mostraram a importância da pesquisa. E uma das experiências mais ricas que eu tive foi ser bolsista. Eu, no fim do meu primeiro semestre e início do segundo, eu ouvi falar no PET, Programa de Educação Tutorial, PET de Letras,
Fiquei conhecendo aquele projeto, né? É um programa de bolsa em que 12 bolsistas, na época era assim, não sei como é que está atualmente, então esses 12 bolsistas eram orientados por um professor chamado de tutor. Depois que entrava, você ficava até o fim de curso, era diferente da monitoria, por exemplo, que era por semestre, né? Eu me candidatei, na época teve uma seleção, eu me candidatei e fui aprovado, né? Então eu entrei no PET no meu segundo período de letras e fui aí até o último, né, 6 semestres, como bolsista. Uma experiência extremamente rica, porque nós tínhamos ali, o PET ele tem atuação nas 3 áreas da universidade, então no ensino, na pesquisa e na extensão. Era um programa de bolsa muito intenso, em que nós estávamos sempre ali, tinha uma sala, nós tínhamos acesso a computador, uma pequena biblioteca, nós nos reuníamos 2, 3 vezes por semana para nos envolver nos projetos, planejar o que seria feito. Aquilo ali me rendeu uma experiência muito grande no trabalho em grupo, em planejamento de atividades, em atuação mesmo, porque nós fazíamos muito projeto de atuação na área de ensino e tal. E foi muito importante por causa da bolsa, gente. A bolsa do PET me ajudou a me manter durante toda a graduação sem ir em busca de emprego. Na época, o PET Letras, ele pagava na verdade, o programa de educação tutorial, ele dava uma bolsa que correspondia mais ou menos hoje em dia uns 75% a 80% de um salário mínimo. Ou seja, na época nós tínhamos R$350 de bolsa, mas o salário mínimo era 400 e pouco. Então, nós ganhávamos quase um salário mínimo. E aí eu completava minha renda com revisão de texto, essas coisas assim. E eu achava muito mais vantagem me dedicar só à graduação, e o PET Letras ele tinha essa característica, né, de praticamente exigir uma dedicação exclusiva, mas eu via muito mais vantagem em me dedicar só à graduação, ganhando aquilo ali, do que ir trabalhar durante o dia num emprego de segunda a sábado, no comércio, por exemplo, ganhando um salário mínimo, sendo que eu não ia ter tempo de me dedicar. Eu via que eu ia ter a oportunidade de investir no meu futuro, nos meus estudos e me aperfeiçoar, e isso me traria retorno em seguida, né, em breve. Eu não me enganei, né? 3 anos, pouco mais de 3 anos, em que eu pude amadurecer muito enquanto pesquisador, enquanto estudante, e já me preparar para o que viria, né, enquanto professor. Foi uma bolsa que me possibilitou dedicar-me à graduação, aos estudos. Eu ia para a universidade, eu passava o dia ali estudando, lendo. Quando eu não estava na sala do PET, eu estava em outro ponto da universidade, mas sempre com um livro na mão. Comprei muito livro na época, né? Embora muito livro no sentido de que eu comprava, enquanto hoje eu compro 15 por mês, vocês acompanham aí nos book hauls. Na época eu comprava às vezes juntava 2 meses, porque eu tinha minhas outras despesas, claro. Às vezes eu juntava 2 meses para comprar um livro quando era mais caro, mas me ajudou muito. Eu comecei a formar essa biblioteca aqui muito por causa dessa bolsa. Essa vida acadêmica, ela foi muito forte para mim na época da graduação, até porque eu tinha o objetivo de ser professor universitário. Isso eu decidi logo no primeiro semestre, na primeira semana de curso de letras. Quando eu vi o professor José Mário, que é hoje um dos grandes mestres da minha vida, quando eu vi ele entrar para dar uma aula, a primeira aula de teoria da literatura 1, em que ele simplesmente naquela aula ele mostrou para mim o que era a erudição na área de letras, o que era o conhecimento sobre a literatura, o que era ser um grande professor, né? E a partir daquela aula ali eu decidi que eu queria ser como ele, né? E ainda que eu não conseguisse, mas que eu tentaria chegar o mais próximo possível. E aí eu passei 8 anos da minha vida me preparando para ser professor universitário, né? Até que eu me apaixonei pela educação básica, principalmente depois que eu passei no meu primeiro concurso público. Tudo aconteceu de repente, né? Em 2014 eu tinha acabado meu mestrado, estava me preparando para o doutorado, cheguei a assistir uma disciplina como aluno ouvinte, e aí não gostei do direcionamento que era dado na universidade. Na minha universidade só tinha mestrado na época, hoje em dia já tem doutorado e eu já penso em fazer lá. Mas eu fui para outra universidade conhecer, não gostei do direcionamento que era dado, e ao mesmo tempo eu estava passando no meu primeiro concurso público, estava assumindo meu primeiro cargo público, então estava começando a ganhar bem
como professor, né, começando, né, aquele primeiro estágio ali, né, saindo de um contrato de prestação de serviço de um salário mínimo para alcançar aí pouco mais do que o dobro na época. Então, essa primeira aprovação em um concurso público foi fundamental para que eu me sentisse valorizado no magistério e que eu começasse já ali atuando em sala de aula, me apaixonando por aquilo, começasse a dizer, não, eu quero me dedicar mais a isso aqui, e nesse momento não é a minha prioridade ser professor universitário. Então eu acabei deixando o doutorado para lá, fui me dedicar ao meu segundo concurso, na minha segunda aprovação, coisa que aconteceu também já, né, assumi em janeiro de 2020, e aí atualmente eu sou realizado financeiramente, sou realizado profissionalmente, e não penso, pelo menos por enquanto, em sair da educação básica para ir para o ensino superior. E continuo pesquisando, né? A própria criação desse canal aqui foi para dar uma aplicação para as minhas pesquisas, né? Para não pesquisar só para mim, mas para difundir isso na sociedade. Acho que a troca com os professores e com colegas de curso foi outra experiência muito interessante. Desde muito cedo eu me aproximei muito dos professores da graduação e eu elegia meus mestres, né? Aqueles que seriam ao mesmo tempo influências na minha vida, na minha atuação, nas minhas pesquisas, e com os quais eu queria me aproximar, né? Ter uma relação mais próxima, mais profunda. E isso me fez pegar desses professores muitas dicas de leitura, muitas dicas de atuação, já pensando no campo não tão teórico, mas já prático. O contato com o professor Helder Pinheiro, principalmente ali depois do mestrado, foi muito rico nesse sentido, né? As conversas que eu tinha com ele, lógico, nas disciplinas nem se fala, mas assim, principalmente o contato que eu tinha extra classe com ele, ouvindo dicas, ouvindo comentários, experiências, aquilo enriqueceu muito a forma como eu mesmo depois passei a atuar em sala de aula. Acho que o mestrado foi sim uma grande experiência nesse sentido, porque eu tive uma formação muito teórica, né, até pelos professores com os quais eu me aproximei e as minhas leituras durante a graduação, as minhas prioridades durante a graduação, e o mestrado, como o mestrado da minha instituição, da UFCG, o programa de pós-graduação, né, porque atualmente já tem doutorado. Ele é em linguagem e ensino, então ele busca muito levar para o campo prático, para o campo de atuação mesmo do profissional. Isso aí foi fundamental, né? Eu aperfeiçoei muito minhas estratégias de sala de aula quando da realização do mestrado, né? A participação em congressos também, sempre voltados para essa área. Ser bolsista no mestrado também, porque eu também fui bolsista no mestrado. As atividades, né, de pesquisa que você tem que realizar acabam influenciando muito ali também na sua formação. Então, tudo isso, né, gente? Eu acho que uma coisa foi ligando a outra, né? Esse vídeo deu aí uma noção tanto de alguém que teve a descoberta de uma vocação e que investiu nessa vocação com tudo, e que teve ao mesmo tempo que a determinação e também a sorte de poder trilhar os melhores caminhos, né? de estar numa região em que os vínculos estabelecem uma boa remuneração, em que há oportunidade de estudo por meio de 2 universidades públicas, em que na época, logo quando eu estava ali no começo da graduação, teve uma seleção para uma bolsa e eu pude entrar, depois no mestrado também, outra seleção que eu também fui contemplado. Então essa união de vários fatores acabou contribuindo para o profissional realizado que eu sou hoje em dia, né? Então é isso, eu espero que o vídeo tenha atendido aí aos objetivos de quem deixou as sugestões, né? Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo vídeo.